Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Meu irmão, minha irmã, ouvindo o Evangelho deste 30º domingo do tempo comum, o Evangelho de Nosso Senhor segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14. Somos novamente conduzidos à escola da oração. Santo Agostinho dizia que a fé não é para os soberbos, mas para os humildes. Somente aquele que se sabe pequeno e frágil, imperfeito e limitado diante de Deus, reza de verdade. Por isso as palavras do eclesiástico: a prece do humilde atravessa as nuvens. Na parábola do Evangelho contada por Jesus, sobressaem duas figuras, a do fariseu e a do publicano. Papa Francisco, na homilia de encerramento do Sínodo para a Amazônia, diz: a oração do fariseu principia assim: ó Deus, dou-te graças. É um ótimo começo, porque a melhor oração é a de gratidão, é a de louvor. Mas olhemos o motivo, referido logo a seguir, pelo qual dá graças: por não ser como o resto dos homens. E dá também a explicação do motivo. Jejua 2 vezes por semana, enquanto na época era obrigado a fazê-lo 1 vez por ano. Paga o dízimo de tudo o que possui, enquanto mesmo era prescrito apenas para os produtos mais importantes. Em suma, vangloria-se porque cumpre do melhor modo possível preceitos particulares, mas esquece o maior: amar a Deus e ao próximo, transbordando de confiança própria da sua capacidade de observar os mandamentos, dos seus méritos e virtudes. O fariseu aparece centrado apenas em si mesmo. O drama desse homem é que vive sem amor. Mas sem amor, até as melhores coisas de nada aproveitam, diz São Paulo no seu hino da caridade, em 1 Coríntios 13. E sem amor, qual é o resultado? No fim das contas, em vez de rezar, elogia-se a si mesmo. De fato, não pede nada ao Senhor, porque não se sente necessitado nem em dívida, mas sente-se em crédito. Está no templo de Deus, mas pratica outra religião, a religião do eu. E muitos grupos ilustres de cristãos católicos seguem por esta estrada. Santo Agostinho vai se interrogar dizendo: como reza aquele fariseu? Procura nas suas palavras o que ele pediu. Não encontras nada. Foi para rezar, mas não rezou a Deus, só louvou a si próprio. Mais ainda, não lhe bastou não rezar, não lhe bastou louvar a si próprio e ainda insultou aquele que rezava de verdade. O fariseu, na verdade, é incapaz de uma verdadeira comunhão com Deus. Ele somente tem a si próprio ante seus olhos. Ele é o seu próprio Deus, a sua própria satisfação. E quando se mede com os outros, é para insultar e desprezar interiormente. Bem diferente de Jesus, que tinha tudo para nos acusar. No entanto, quando nos olha, é para ter compaixão, para nos perdoar, para nos estender a mão. O Papa ainda segue, dizendo na homilia de hoje: a religião do eu continua, hipócrita com os seus ritos e as suas orações. Muitos dos seus praticantes são católicos, confessam-se católicos, mas esqueceram de ser cristãos e humanos.
esqueceram-se do verdadeiro culto a Deus, que passa sempre pelo amor ao próximo. Até mesmo cristãos que rezam e vão à missa ao domingo são seguidores desta religião do eu. Podemos olhar para dentro de nós e ver se alguém para nós é inferior, descartável, mesmo só em palavras. Rezemos pedindo a graça de não nos considerarmos superiores, não julgarmos íntegros, nem nos tornarmos cínicos e vilipendiadores. Peçamos a Jesus que nos cure de criticar e queixar dos outros, de desprezar seja quem for. São coisas que desagradam a Deus. E segue o Papa Francisco em sua homilia. Passemos a outra oração, a oração do publicano. Ajuda-nos a compreender o que é agradável a Deus. Aquele começa não pelos méritos, mas pelas suas faltas, não pela riqueza, mas pela sua pobreza, não uma pobreza econômica. Os publicanos eram ricos e cobravam também justamente à custa dos seus compatriotas. Mas sente uma pobreza de vida, porque no pecado nunca se vive bem. Aquele homem que explora os outros reconhece-se pobre diante de Deus. E o Senhor ouve a sua oração, feita apenas de 7 palavras, mas de atitudes verdadeiras. De fato, enquanto o fariseu estava à frente, de pé, o publicano mantém-se à distância, e nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, porque crê que o céu está ali, e é grande, enquanto ele se sente pequeno. E batia no peito, porque no peito está o coração. A sua oração nasce mesmo do coração. É transparente. Coloca diante de Deus o coração, não as aparências. Rezar é deixar-se olhar por dentro por Deus. É Deus quem me olha quando rezo, sem simulações, sem desculpas nem justificações. Santo Agostinho ainda nos ajuda a refletir sobre a atitude daquele publicano na oração. O remorso o afastava, mas a piedade o aproximava. O remorso o rebaixava, mas a esperança o elevava. Eis a atitude do homem aberto para Deus, daquele que se vê na luz do Senhor. Tem consciência do seu nada, da sua miséria, do seu pecado, mas sabe que é amado por Deus. Sabe o que de bom possui e faz é dom da graça do Senhor. E ainda segue o Papa Francisco, dizendo agora para todos nós a aplicação deste Evangelho. Hoje, contemplando o publicano, descobrimos o ponto de onde começar, do fato de nos considerarmos todos necessitados de salvação. É o primeiro passo da religião de Deus, que é misericórdia com quem se reconhece miserável, ao passo que a raiz de todo o erro espiritual, como ensinam os monges antigos, é crer-se justo, considerar-se justo, é deixar Deus, o único justo, fora de casa. E a sentença final inverte as coisas. Quem é bom, mas presunçoso, falha. Quem é deplorável, mas humilde, acaba exaltado por Deus. Se olharmos para dentro de nós com sinceridade, vemo-los ambos em nós, o publicano e o fariseu. Somos um pouco publicanos, porque pecadores, e um pouco fariseus, porque presunçosos, capazes de nos sentirmos justos, campeões na arte de nos justificarmos. Isto, com os outros, muitas vezes dá certo, mas com Deus não. Com Deus o engano não resulta. Rezemos pedindo a graça de nos sentirmos carecidos de misericórdia, pobres intimamente. Rezemos pedindo a graça de saber escutar o clamor dos pobres,
é o clamor de esperança da Igreja. O clamor dos pobres é o clamor de esperança da Igreja. Assumindo nós o seu clamor, também a nossa oração, temos a certeza, atravessará as nuvens. Amém.